nome é André Portela, eu sou economista e hoje eu venho falar sobre tecnologia para mais de 60, com foco em investimentos. Nós sabemos que no Brasil, hoje em torno de 58% da população não investe em nada. Não investe em poupança, não investe em ações, não investe em nada. E, além disso, apenas 1% da população investe em bolsa de valores. Por que isso acontece? Existe uma cultura no Brasil que investimento seguro é poupança. Então, toda vez que a gente fala sobre investimento, a gente pensa logo em segurança. Mas existem 3 pilares que são importantes na questão do investimento. Mas existem 3 pilares que são fundamentais quando falamos em investimento. São eles: segurança, liquidez e rentabilidade. Quando a gente fala em investimentos, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A gente tem que pensar o seguinte: investimento ou ele é um empréstimo ou ele é uma participação. Como assim? Todos os investimentos ou eles são empréstimo ou eles são uma participação? Sim. Por quê? Quando eu empresto dinheiro, seja para o banco, seja para uma empresa, seja para o governo, eu estou emprestando. E quando eu compro uma ação, eu estou participando daquela empresa. E a gente vai conversar um pouco mais sobre como é que esse mercado, que hoje para muita gente é sombrio, como é que ele funciona, como é que a gente pode interagir com ele e tirar maiores vantagens. Então, como eu disse, quando a gente fala sobre empréstimos, eu posso emprestar para 3 agentes. Vamos colocar assim. Quais são eles? Eu posso emprestar para o governo, eu posso emprestar para um banco, para uma instituição financeira, ou eu posso emprestar para uma empresa. Então, levando em consideração aqueles 3 pilares de segurança, liquidez e rentabilidade, em relação à segurança, o mais seguro para que eu empreste meu dinheiro é o governo. Depois disso, vem as instituições financeiras e logo depois vem as empresas. Quando eu empresto para o governo, eu estou colocando meu dinheiro à disposição do governo, para o governo fazer os investimentos, para usar o meu dinheiro, e eu falo para ele o seguinte: eu estou te emprestando dinheiro, e eu quero esse dinheiro de volta daqui 1 ano, daqui 6 meses, daqui 3 meses. Eu posso emprestar o meu dinheiro para uma empresa e ela quebrar. Eu posso emprestar o meu dinheiro para um banco e ele falir. Eu posso emprestar o dinheiro para o governo e o país inteiro quebrar. Em relação à rentabilidade, o que significa? Rentabilidade é quanto o dinheiro cresce. Eu posso ter uma baixa rentabilidade ou posso ter uma alta rentabilidade. Depende aonde eu vou investir. Então aqui a gente vai começar um pouquinho falando sobre taxas de rentabilidade, sobre alguns indicadores econômicos. Vamos falar um pouco sobre Selic, IPCA, CDI, CDB. Essa sopa de letrinhas que na verdade parece muito complicado, não é. Eu queria começar um pouco falando sobre a taxa Selic. O que seria a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa mais importante, é a mãe de todas as taxas. Como é que ela surge? O que seria a taxa Selic? A taxa Selic é o valor do seu dinheiro. Quando a gente empresta um dinheiro, seja para o banco, seja para a empresa, seja para uma instituição financeira, esse dinheiro vai render. E qual é a taxa mais importante? É a taxa Selic. A taxa Selic, a cada 45 dias, ela sofre uma modificação. É ela que faz a inflação subir e a inflação descer. E como é que funciona isso? A cada 45 dias, um comitê se reúne, que é o Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, e eles decidem como é que vai se comportar a Selic. A Selic pode subir ou pode descer. Isso acontece de acordo com a movimentação do mercado. Quanto maior for a Selic, vamos pensar assim: se eu tenho um dinheiro para investir e a taxa Selic está alta, significa o quê? Que se eu colocar meu dinheiro à disposição do governo, à disposição de uma empresa, à disposição do sistema financeiro, o que acontece? Esse dinheiro vai ter uma maior rentabilidade, ele vai render mais. Então é interessante que, se a taxa Selic estiver alta, que eu empreste meu dinheiro, ao invés de gastá-lo.
Vamos pegar um personagem fictício, o seu José. O seu José ele é aposentado e ele ganha um salário mínimo por mês. Mas ele ganha um salário mínimo por mês e ele pode investir? Pode e deve investir. Por que a gente investe? Em primeiro lugar, a gente investe para ter segurança, para poder nos resguardarmos em relação aos intempéries da vida. Vamos supor que aconteça um acidente, aconteça um imprevisto, e aí a gente está resguardado e pode sim usar o dinheiro que está investido para cobrir esse imprevisto. Então, vamos falar um pouquinho mais daquela taxa Selic. Se o seu José colocar R$100 do salário dele na poupança, o que acontece? A poupança hoje, com a taxa Selic em baixa, está em torno de 2,75. Então, quando o seu José pega os R$100 e investe na poupança, esse investimento é o que menos vai render. Ah, mas é seguro, a poupança é um investimento seguro. Em relação àqueles 3 pilares que eu falei no início, segurança, rentabilidade e liquidez, o que significa? Isso aqui é um trilema. Um dilema são quando eu tenho 2 variáveis, por exemplo, ser ou não ser, eis a questão. Então, eu posso ser ou eu posso não ser. Quando a gente fala de trilema, são 3 variáveis, que no nosso caso é rentabilidade, liquidez e segurança. Então, levando em consideração esses 3 pilares, eu não consigo ter dentro do investimento os 3 pilares. Eu não consigo ter um investimento que vai me dar rentabilidade alta, que vai me dar segurança e que vai me dar liquidez. O que seria a liquidez? A liquidez é como se fosse uma torneira, que a água cai. A liquidez fala sobre a velocidade com que o dinheiro se torna dinheiro, que o investimento vira dinheiro. Então, se a liquidez é imediata, eu saco do banco e estou com dinheiro na mão. É como se fosse a poupança. A poupança é um investimento de alta liquidez. Eu tiro da poupança, eu estou com dinheiro na mão. Agora, a poupança ela não tem uma rentabilidade boa, ela tem uma rentabilidade muito ruim. Na verdade, dos investimentos que a gente tem disponível no mercado, a poupança é o que menos rende. Por quê? Porque ela não consegue nem atingir 100% da taxa Selic, que é aquela taxa que fala sobre o preço do dinheiro. Vamos voltar ao exemplo do seu José. Vamos supor que o seu José tenha investido R$100 na poupança e hoje a taxa Selic é de 1%. É só um dado hipotético. Depois de um mês, esse rendimento, esse investimento do seu José teria rendido 70% da Selic. Ou seja, se a minha Selic é de 1%, depois de um mês, se rendesse 100%, eu teria R$101. Mas a poupança, quando a Selic está baixa, ela rende apenas 70% da Selic. Ou seja, depois de um mês, o seu José, ao invés de ter R$101, ele teria R$100,70. Ou seja, uma rentabilidade abaixo do esperado. Então, quando as pessoas falam assim, se você investir na poupança, você vai perder dinheiro. Você não perde, porque o seu dinheiro vai estar sempre crescendo, mas você perde em relação à inflação. O seu dinheiro não cresce à medida que a inflação cresce, ele cresce menos. Então, o seu dinheiro, mas eu ponho na poupança e o dinheiro está sempre crescendo. O dinheiro sempre vai crescer, mas ele não vai crescer na mesma velocidade que cresce a inflação. Então, se eu colocar esse dinheiro em um CDB, por exemplo, ele tem um rendimento melhor do que a poupança, ele tem a mesma segurança e dependendo do CDB que eu investir, ele tem a mesma liquidez. Então, agora a gente vai dar nome aos bois. Quando eu empresto meu dinheiro para o governo, eu faço um investimento no tesouro direto. O tesouro é o governo. E geralmente esse tesouro ele é baseado naquela taxa que a gente falou no começo, que é a Selic. Então, muita gente fala, tesouro direto, tesouro Selic, a taxa Selic do tesouro. É justamente isso. Eu estou emprestando meu dinheiro para o governo e esse dinheiro vai render Selic, vai render nessa taxa. Lembra que a gente conversou um pouquinho antes sobre o seu José que investiu R$100 na poupança? Ele não teve nem esse rendimento de 100% da Selic. A poupança rendeu só 70% desse valor.
quando o seu José pega esse dinheiro que estava na poupança e ele coloca no tesouro, ele pega esse dinheiro e empresta para o governo, o que acontece? Esse dinheiro vai crescer mais, vai render mais. Ah, mas e a segurança? A segurança é a mesma. A segurança é a mesma do CDB, a mesma da poupança. Na verdade, a segurança é até um pouco maior, porque nós estamos emprestando nosso dinheiro para o governo. Isso é muito mais seguro. Por quê? Porque o governo é o último a quebrar. Para o governo quebrar, todas as empresas têm que quebrar, o sistema financeiro tem que quebrar, e só depois que o país quebraria. Então, assim, eu emprestar o dinheiro para o governo é uma boa, é seguro. Eu tenho rentabilidade maior do que a poupança, eu tenho uma segurança boa e eu tenho uma liquidez, dependendo do prazo que eu tenho para investir esse dinheiro, uma liquidez boa também. Recapitulando. Até agora, nós falamos sobre renda fixa. O que seria renda fixa? É quando eu invisto meu dinheiro e ele está fixado a uma taxa. Então, é renda fixa. E o que seria agora, por exemplo, um investimento em renda variável? Significa o seguinte: quando eu empresto meu dinheiro, eu estou emprestando e estou falando o seguinte: eu vou querer esse dinheiro no prazo tal e ele vai render a uma taxa tal. Isso é renda fixa. Quando eu falo de renda variável, eu já pulei daquela caixinha de empréstimo para a caixinha de participação. Eu estou participando de uma empresa. O que significa isso? Vamos supor que o seu José queira emprestar os R$100 dele para a dona do Magazine Luiza, a tal da Luiza lá. Não sei nem se a Luiza é o nome dela, mas vamos lá. E aí ele fala assim: Dona Luiza, eu estou te dando R$100 aqui. Ela fala assim: ah, beleza, então você vai ser dono de uma parte da minha empresa. Então você vai participar da minha empresa. O que significa? Que eu posso ter um rendimento bom ou eu posso ter um prejuízo. Por que isso? Porque eu estou participando, eu estou sócio daquela empresa. Então, se a empresa for bem, todos ganham. Se a empresa for mal, o prejuízo ele é dividido por todo mundo também. Por isso que chama renda variável. Essa renda pode variar para mais ou para menos. Ah, então significa o quê? Significa que naqueles 3 pilares, a rentabilidade é melhor do que uma renda fixa. Por quê? Na renda fixa, o meu rendimento é menor. Eu posso ganhar mais dinheiro na renda variável. Ah, mas e a questão da segurança? Pois é. Aí a gente entra na questão da segurança. Lembra que eu falei que a gente não pode ter os 3? Eu não posso ter rentabilidade, liquidez e segurança? O que significa? Que a minha rentabilidade pode ser maior, eu posso ganhar mais dinheiro, mas ao mesmo tempo eu posso perder dinheiro também, coisa que não acontece na renda fixa. O rendimento da renda fixa é um rendimento menor. O crescimento do seu dinheiro cresce de forma mais lenta, enquanto na renda variável ele pode crescer mais rapidamente. Mas por que eu falei pode crescer? Porque a renda é variável, ela pode variar para mais ou para menos. Então, quando você fala assim, tá, e como é que eu vou investir então o meu dinheiro? O ideal é que você invista 80% de todo o seu dinheiro que você separou para investimento em uma renda fixa e 20% em uma renda variável. Por quê? Eu tenho aqueles 80% com crescimento bem devagar, mais seguro, enquanto eu posso fazer uma especulação, eu posso ganhar um pouco mais nesses 20%. E aí você tem que pensar o seguinte: quanto eu estou disposto a perder? Quanto eu estou disposto a investir em renda variável? Porque quando eu invisto em renda variável, eu não tenho garantia que esse dinheiro, eu não tenho a segurança que eu tenho na renda fixa. Então a gente tem que pensar assim: bom, então eu posso investir um pouquinho aqui, um pouquinho ali? Pode. E aí a gente pensa assim: por que eu não investi até hoje? Muitas vezes as pessoas não investem por medo, que é a questão da segurança, muitas vezes por falta de conhecimento, por falta de interesse ou por desconhecimento mesmo. Acontece. Então, agora que você já sabe o que é emprestar dinheiro e o que é participar de uma empresa, a gente vai para outro nível. Tá, mas e aí, como é que eu faço para investir? Como é que eu posso pegar o meu dinheiro e investir um pouco em renda variável e um pouco em renda fixa? Você vai aprender agora como é que você vai fazer isso. Então, como é que eu vou fazer o meu investimento? Primeiro passo é você ter um celular ligado à internet. Por quê?
Todo investimento ele necessita de um agente financeiro. No caso, pode ser um banco, pode ser uma corretora. Ah, mas eu posso investir em ação num banco? Não, não pode. Por quê? Todo investimento em renda variável, todo investimento, seja em ação, em fundos imobiliários, em ETFs, todas essas relações, elas necessitam de um intermediário, que esse intermediário, na verdade, é a corretora. Hoje nós temos algumas corretoras ligadas a bancos e corretoras independentes. Por exemplo, eu tenho a corretora do Banco do Brasil, eu tenho a corretora da Caixa, eu tenho a corretora do Santander, mas eu também tenho corretoras independentes, a BTG Pactual, a Rico, a XP Investimentos, todas essas são corretoras seguras de investir. Eu posso pegar o meu dinheiro e investir em renda variável, posso pegar o meu dinheiro e investir em renda fixa. Todas elas, quando eu contrato, na verdade não é um contrato, você cria uma conta na sua corretora. E como é que funciona o investimento? É super simples. Você pega o dinheiro da sua conta do banco, seja Banco do Brasil, Caixa, Itaú, banco que for, você faz uma transferência, como se você estivesse fazendo uma transferência para o seu filho, para sua nora, enfim. Você faz uma transferência para a corretora e dentro do site da corretora eu tenho um programinha chamado Home Broker. Esse Home Broker vai para dentro do seu celular e você fala, agora eu tenho da minha conta da corretora R$100. Aonde eu posso investir esse dinheiro? Ah, quer saber? Eu vou investir R$80 no Tesouro Direto e vou investir R$20 em ações. E você pode ir mexendo nesse dinheiro. E aí o que acontece? Quando eu falo do Home Broker, é o software que vai dentro do seu celular e que permite você vender e comprar ações, emprestar e resgatar o seu dinheiro. Então, quando eu estou trabalhando com corretoras, eu pego esse dinheiro que está na minha conta da corretora e falo, eu vou emprestar para o governo, eu vou emprestar para o Magazine Luiza, eu vou emprestar para a Amazon. Enfim, você escolhe para onde você vai colocar o seu dinheiro. Vamos supor que você investiu R$50 no Magazine Luiza e aí você comprou uma ação. É R$50 essa ação, tudo suposição. Mas daqui 2 meses, essa ação, ela dobrou de preço, ela está R$100. E aí você pensa assim, eu acho que ela não vai crescer mais. Eu vou pegar esse dinheiro e aí eu vou ter uma rentabilidade de 100%. E como é que eu faço para isso acontecer? Eu entro no Home Broker e falo assim, corretora, aquela ação que eu comprei, eu quero vender. Aí você vende na hora e esse dinheiro entra para a sua conta da corretora. Quando o dinheiro está na sua conta da corretora, você passa para o seu banco e faz o que quiser com ele. Então, para finalizar, para a gente concluir, agora que você sabe que todo investimento, ou ele é um empréstimo, ou ele é uma participação, e para eu emprestar ou participar, eu preciso de um aplicativo no meu celular, eu preciso de uma conta dentro de uma corretora, seja ela uma corretora de banco ou uma corretora independente, eu vou te fazer uma pergunta. Por que você não investiu até agora? Por que eu investiria e não curtiria o meu dinheiro? Porque o investimento, ele faz o seu dinheiro crescer. Então, os seus sonhos acontecem mais rápido, as suas realizações acontecem de forma mais rápida também. Então, eu não vejo motivo para que você não invista. Muitas pessoas falam assim, mas eu ganho pouco, como é que eu vou investir ganhando pouco? O investimento, o macete é o seguinte, quando você receber o dinheiro, seja aposentadoria, seja seu salário, qualquer dinheiro que você receber, você tira uma parte. Geralmente a gente tira 10%, 15% de tudo aquilo que você recebe e você investe. E você vive com o que sobrar. Porque se você deixar para investir com o que sobrar, o dinheiro nunca sobra. A gente sempre tem necessidades crescentes. Então, assim, se o meu dinheiro cresce, a minha necessidade cresce. Se eu tenho mais dinheiro, eu vou gastar mais dinheiro. Então, assim, para que eu seja um investidor, eu tenho que tirar o dinheiro assim que ele chegar na minha mão e viver com o resto. Pagar minhas contas com o resto, todas as minhas obrigações, ter dinheiro para viajar, ter dinheiro para gastar, para ir a restaurante, para comprar as coisas que você deseja. Então, o que acontece? Esse dinheiro que você guarda é o seu dinheiro para o investimento. E só assim você vai conseguir guardar dinheiro, você vai conseguir
fazer investimentos. E o investimento é importante independente da sua idade. Se você tem 60, 65, se você tem 30, o que acontece? Hoje em dia eu falo para as pessoas mais jovens, começam a investir, pegam um aplicativo e faz como se fosse um joguinho. Ah, meu pai me deu R$50. Pega 5, investe 50, ou investe até os R$100, porque já que você não tem gasto. E quando você vai ver, lá no final, depois de 30 anos, 40 anos, 50 anos, a pessoa está milionária, né? E ser milionário não é difícil, é questão de planejamento. E investimento independe da idade, porque se você tem 50 anos, 60 anos, 70 anos, você precisa de dinheiro. E o investimento ele vai fazer o seu dinheiro crescer. Então eu te faço um desafio, pegue todo o dinheiro que você receber, separe uma parte, comece um investimento, baixa o aplicativo, escolha uma corretora independente. A sugestão que eu posso te dar, escolha corretoras ou de bancos médios, por exemplo, corretora do Banco Inter, a XP Investimentos. Por quê? Se eu pego as corretoras de grandes bancos, Banco do Brasil, por exemplo, a rentabilidade dos meus investimentos vão ser menores do que nessas corretoras independentes. Então a minha sugestão é, baixe um aplicativo, seja da XP, seja da Rico, seja do Banco Inter, e faça uma simulação. Entre lá, invista um pouquinho em renda fixa, invista um pouco no Tesouro Direto. A partir de R$30 você consegue investir. Não existe nenhum investimento milagroso. Você não vai ficar rico da noite para o dia. Muitas vezes a gente assiste aqueles filmes de Hollywood, o cara ganha milhões de dinheiro e tal. Isso não acontece, né? O investimento ele deve ser gradual e a partir do momento que você pega a intimidade com o investimento, você se sente mais seguro a investir. Então todo esse dinheiro que você investir, depois de meses, anos, vai ser muito importante para a sua vida. Você vai ter dinheiro para viajar, você vai ter dinheiro para ajudar as pessoas da sua família, você vai ter dinheiro para curtir a vida, independente da sua idade. Porque a gente curte a vida com 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos. Então comece agora mesmo o seu investimento. Baixe um aplicativo e comece o seu investimento, a sua vida de investidor. Mude sua mente. Baixe o aplicativo e comece ainda hoje o seu investimento. A sua vida de investidor começa agora. Obrigado por me acompanharem até aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.